Olá, minha gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Pois é, professora Sandra Duarte. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geografia, um assunto bem legal, bem interessante. Espero que vocês estejam à vontade, tá? Se não tiver, começa a ficar agora. Puxa a cadeira, senta no chão, no tamborete, enfim, onde você se sentir mais confortável. O importante é a sua companhia com a gente. Então, vamos lá. Dando aqueles recados de sempre, né? Para a gente nunca esquecer de como acessar as nossas aulas. Pois é. Você pode assistir as nossas aulas através da TV Nova Nordeste, canal 22.2, sempre a partir das 9h30 da manhã. E aí você tem acesso às nossas aulas aqui, ó, do terceiro ano. E é uma alegria do tamanho do universo contar com vocês, tá? E se você não quiser somente assistir, você tem um bônus, exatamente. Por que bônus, professora? Porque, olha, desse bônus aí você pode assistir a aula, você pode participar dos jogos com a gente, comentar, sabe? Enfim, um monte de coisa que você pode fazer aí é com o aplicativo Educa Recife. Você não tem ainda? Então, se não tem, vai lá, corre, que daqui a pouquinho vai aparecer o QR Code. Então, apareceu o QR Code, a produção foi ligeira no gatilho aí, né? Já colocou pra gente. Então, se você não tem, mira a câmera do teu aparelho eletrônico para ela e rapidamente você tem acesso. Super fácil, super prático, né? Então, vamos lá, não perde tempo, né? E aí, por falar em aplicativo, nós estamos hoje no chat, ao vivo, com a professora Keise. E aí, Keise? Olá, professora Sandra. Estou aqui esperando por essas participações especiais, hein? Vamos lá. A aula está muito legal. Pois é. Logo cedinho estava aí a Nuala, a Isabela, a Samara, né? Todo mundo aí participando, as meninas super poderosas, e a gente aguarda sempre mais por vocês, tá bom? Ó, se você por acaso não pôde assistir as aulas, porque estava assistindo aula pela manhã ou coisa assim, não tem problema também. Você pode assistir a reprise pelo YouTube, tá? Todos os dias é colocado lá para você também assistir e fazer seus comentários, tá bom? Falando também em inclusão, falando em participação, nós temos aqui nosso amigo Klinsmann, que é o tradutor de Libras de hoje. Klinsmann, muito obrigada pela participação, tá bom? Seja sempre bem-vindo, vocês fazem toda a diferença aqui. E aí, vê só, fazer aqui uma pergunta para o pessoal que está aí online com a gente, né, que está participando, as meninas super poderosas. Na casa de vocês, tem quantas janelas, né, que você pode observar a rua, que você pode observar... Enfim, quantas janelas tem aí na casa de vocês? Ó, lá na minha casa, eu tenho 2, 3, 4... Que eu me lembro agora, tem 4 janelas. 5, já veio mais uma. São 5 janelas lá em casa. E de cada uma delas eu observo coisas diferentes, porque depende de onde ela está mostrando, né? E aí eu pergunto a vocês, professora Keise, vamos começar com você. Vamos. Quantas janelas você tem na sua casa? Janelas. 1, 2, 3, 4 janelas. 4 janelas. É. Cada uma mostra um ambiente diferente? Isso. Legal. 4 janelas, A varanda não conta como janela, é um janelão. Não deixa de ser, né? É um né? espaço a mais que você tem para poder observar o mundo ao seu redor, né? É verdade. Então, pessoal, tô aguardando a participação de vocês, viu? E aí, quantas janelas tem na sua casa? O que você pode observar dessas janelas? Quais são as coisas que você pode ver, né? É como eu falei, dependendo do lugar onde eu esteja lá em casa, eu posso ver um monte de coisas. Inclusive, eu posso ver o céu. À noite, quando vem caindo assim o entardecer, né? Nem à noite, né? No finalzinho da tarde, início da noite, você já pode ver, ó, aquele vermelho do céu, né? Que a gente chama da fase crepúsculo. É muito bonito, viu? Samara falou aqui, professora Sandra. Ela disse que na casa da avó tem 3 janelas. Que legal. Que legal. Nas janelas, elas abrem, assim, um horizonte para a gente ver as coisas, né? Dá para ver, inclusive, aquela lua maravilhosa, às vezes que aparece, a lua cheia, né? E dá para ver um monte de coisa super legal. A natureza, ver os passarinhos pousando, né, nas janelas das pessoas e fazendo lá sua festa. Eu gosto de brincar dizendo que os passarinhos fazem os debates, né? Sim. Eles estão sempre debatendo ali, conversando, né? Da forma deles, claro. Então, teve um cantor lá pelos idos, né, de 1970, 1980, mais 1980, chamado Beto Guedes. Um cantor que fez muito sucesso. E assim, ele é eterno, né? Ele ainda está entre nós.
E assim, ele tem muitos sucessos. E uma das músicas dele é Paisagem da Janela. Então tem um trechinho da música que eu vou cantar para vocês, mesmo sem acompanhamento, só para a gente conhecer um pouquinho da arte, né? Faz assim, ó. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e um voo pássaro, vejo uma grade e um velho sinal. Essa música é muito legal, né, professora Kay? Linda demais. É uma poesia, né? Na verdade, ele fala aí das coisas que ele observa através da visão dele, da janela lateral, né? Da casinha dele, do quarto de dormir. E olha quantas coisas ele vê, ó, pelo que a gente observa na música. Ele vê uma igreja, ele vê um muro branco, um voo pássaro, uma grade e um velho sinal. Né? Vê quanta coisa, e você pode enxergar milhões de outras coisas mais, inclusive o desenho que as nuvens podem formar no céu. Sim. Né? Então tem muita coisa que a gente pode ver da janela. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre paisagem. Exatamente. Paisagem, gente, pela definição da geografia e de outras ciências, né? Porque a paisagem viaja por várias outras ciências, inclusive pela arte também, tá? Então, a paisagem é a extensão de terreno que se pode apreciar a partir de um determinado lugar. Ou seja, é o que sua visão alcança, né? Quando a gente fala em paisagem, às vezes a gente pensa assim, em um bosque, né? Em um jardim, em um campo muito bonito, mas até a cidade caótica como é, né? Ou com sua beleza, dependendo da forma de quem vê, ela é também uma paisagem. Então, de acordo com a geografia, paisagem é tudo aquilo quanto podemos, de algum modo, sentir. Olha que frase poderosa aí, viu? Que podemos sentir. Então, uma paisagem não é apenas o que pode ser visto de acordo com a geografia, né? Mas também o que a gente sente. Já aconteceu com vocês? E aí eu pergunto, gostaria que vocês me dessem a resposta, tá? Já aconteceu de vocês chegarem em um lugar e sentir um determinado cheiro, aquele cheirinho de café, e você lembrar de coisas que já aconteceram antes, de momentos que foram legais? Ou você vê um determinado jarro, ou alguma coisa que te fez lembrar de algumas coisas que aconteceram? E aí, professora Kay, já aconteceu isso com você? Já, várias vezes. Várias vezes. Um perfume, um cheiro. Engraçado que uma vez eu senti um cheiro de protetor solar. E aí, na hora, eu lembrei da minha infância, quando eu ia pra praia lá do interior, sabe? Da Paraíba, na verdade, né? Pitimbu, eu ia pra lá muito. E minha mãe sempre colocava aquele protetor que eu sentia o cheiro. Então, eu lembrei desse momento. Você foi pro passado, Fui né? pro passado, porque não era um protetor qualquer, era um específico. Então, esse cheiro me remeteu à minha infância na praia. Olha que e legal. minha mãe passando. Aí foi bem interessante. Eu fiquei de olho fechado, assim, para não ficar Isso. lembrando. São os sentidos da gente trabalhando, Isso. né? Pra gente lembrar do nosso passado, das coisas legais que a gente viveu. Isso. Eu também tenho um monte de memória assim, sabe? Não é? De paisagens que eu passei. Um cheirinho, às vezes eu sinto alguns cheiros, determinados tipos de café. Sim. Não é todo café, você sente o cheiro. Né? Eu não tomo café, mas quando eu passo em determinados lugares e sinto alguns cheiros de café, eu me lembro da minha avó. Porque toda vez que a gente chegava lá na casa dela, ela estava preparando o cafezinho lá, né, das minhas tias. Sim. E toda vez quando eu sinto aquele cheiro de café, eu volto lá para casa da minha avó. Tu lembra de quando eu lá? era criança, exatamente. É uma paisagem, né, que volta para minha memória. Muito legal isso, né? Não é? Vê, paisagem também é questão de memória. Então, vê, a paisagem carrega consigo aspectos naturais e também culturais ou humanizados. Então, quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, falamos de uma paisagem natural. Mas quando ela representa alguma intervenção humana, quer dizer que alguém construiu alguma coisa, então falamos de paisagem cultural, que é também chamada de paisagem humanizada ou paisagem geográfica. Então, isso a gente já conversou em aulas passadas, né? O que é paisagem natural e paisagem cultural. Vê, só resumindo, paisagem natural é quando está ali na natureza, a pessoa ainda não mexeu,
O ser humano ainda não chegou ali, tá? E quando é paisagem humanizada, é porque as pessoas construíram alguma coisa, seja menor, por menor que seja, né, aquela imagem, mas ali é uma paisagem humanizada, porque teve a mínima intervenção, quer dizer, as pessoas fizeram alguma coisa ali, construíram uma estrada, uma cerca, um muro, enfim, aí é humanizado, tá? Não é mais natural. Vamos ver alguns exemplos de paisagens. Olha aí, essa primeira paisagem aí, será que ela é natural ou ela foi modificada pelos seres humanos? Vamos olhar bem a figura, né? Porque você vê uma cachoeira, você vê muitas árvores, você vê um rio muito lindo, né? Muito verde, muita natureza. Mas se você prestar bem atenção, ali no canto tem uma construção humana, né? Se a gente prestar bem atenção, tem quase como uma cerca, é uma cerca mesmo. E provavelmente onde tem essa água aí, do rio, onde desce a cachoeira, as pessoas também colocaram pedras para facilitar a passagem de um lugar para outro. Então essa paisagem aí não é mais natural, ela foi modificada pela ação humana. Olha a outra agora, essa próxima imagem, olha o que mostra. Será que ela é uma paisagem natural ou será que ela é modificada? E aí, pessoal, vamos ver se a gente consegue captar a essência dessa imagem aí. Olha, a gente vê um rio também, muitas árvores ao redor, né? E aparentemente não tem nenhum ser humano por aí. A gente não vê nenhum muro, nenhuma placa, nem coisa nenhuma. Então, provavelmente essa é uma paisagem natural. Olha o próximo agora, a próxima imagem. Aí nós temos uma mistura, né? Olha, nós temos muitos prédios, nós também temos algumas árvores, tem algum verde, tem umas montanhas lá por trás. Então, por essa imagem aí, a gente já vê que tem uma mistura. Ela não é mais uma paisagem natural, ela foi modificada. Agora, tem uma vantagem sobre muitas outras, porque apesar dela ser modificada, ainda preservou bastante o verde, né? E a gente já conversa, a gente já sabe que o verde é essencial para a nossa vida, a questão a sombra das árvores, né? O clima que fica mais agradável graças à presença do verde nas cidades. Então, vamos investir no verde, minha gente. E aí a gente trouxe uma parte, lembra que eu falei no comecinho que a paisagem também é estudada por outras ciências, inclusive pela arte? Então eu trouxe aqui, olha, algumas imagens de artistas que criaram arte através da paisagem. Então nós temos aí uma paisagem que também não é uma paisagem natural, é uma paisagem modificada, tá? O nome dessa obra de arte é Café. Eu falei de café, apareceu café. Né? Ela mostra um trabalhador, um lavrador, né? E essa arte foi de Cândido Portinari. Então veja só, ele provavelmente está aí observando, né? O que ele fez antes e aí vai preparar nova terra. Você vê que tem uma parte aí, umas árvores cortadas, né? Então ele vai preparar essa terra para a plantação. O café que foi um produto, que é um produto muito importante para o Brasil. É um dos melhores produtos, inclusive pessoas de outros países vêm comprar o nosso café aqui. Olha outra imagem que a gente vai trazer sobre a arte. Aí não é brasileiro não, tá? Aí é uma arte de Van Gogh. Van Gogh era, se eu não me engano, ele era alemão ou holandês. Então nós temos aí, ó, esse quadro é uma vista de Auvers com uma igreja. Esse quadro é de 1890, um quadro bem antigo. Então nós vimos aí, ó, a parte do verde, né, misturada também com as plantações. Van Gogh, ele gostava muito de mostrar essa parte, né, dessa mistura. Mesmo naquela época já existia muita mistura das áreas, né? Na verdade, poucas áreas são naturais hoje em dia, né? Infelizmente. A maioria foi modificada pelos seres humanos. Outra obra de arte aí de Debré, Jean-Baptiste Debré, ele também foi um pintor francês e ele veio para o Brasil na época dos holandeses. Exatamente. Então ele fez muitos holandês, quadros. viu, É holandês, né? Tá bom, Isso. obrigada. Eu confundo às vezes holandeses com alemães, porque é uma origem, né? Bem parecida. Então, ó, Debré, Jean-Baptiste Debré, ele veio com os holandeses para cá, para Pernambuco, na época da ocupação holandesa, e ele retratou muitas coisas, né, da nossa cidade e do nosso povo.
Então aí nós temos uma paisagem que já naquela época de 1600 e alguma coisa, já existiam, né, modificações causadas pelos seres humanos. Isso é negativo? Não, de jeito nenhum. A questão é como você vai utilizar-se dessa natureza, né? Afinal, as coisas estão aí para serem utilizadas por nós, né? Senão não haveria o progresso. Já Debré é parisiense. É parisiense, exatamente, Isso, ele é Paris. francês. Então, olha só, uma coisa que a gente precisa estar ciente é sobre a preservação da paisagem. Então, boa parte das paisagens que vimos nas cidades sofreu algum tipo de modificação pelos seres humanos. Então, como essas modificações podem ser consideradas saudáveis para a natureza? Nós temos aí uma imagem do Jardim Botânico do Recife, que é um lugar muito lindo. E lá você vê que tem intervenção humana também, quer dizer, as pessoas construíram coisas lá dentro, né, para facilitar o conhecimento também da gente, mas tudo com harmonia. Gente, isso é uma palavra que a gente usa muito em música, que harmonia quer dizer equilíbrio, né? Então, quando existe equilíbrio, existe harmonia, então está tudo tranquilo. A natureza não chora e a gente também não sofre. Então, precisamos ter esse equilíbrio nessa relação entre seres humanos e natureza. No mais, a gente aqui no Nordeste, o principal tipo de vegetação era a Mata Atlântica. Olha, foi tão destruída que nós temos fragmentos. E só existem 25 unidades de preservação ambiental, que possuem espécies típicas das formações vegetacionais locais. Então, sem querer e querendo, nós seres humanos temos destruído a natureza que vive ao nosso redor. Então, nada melhor do que a gente manter essa memória, como a gente falou, das paisagens, né, com carinho, com cuidado, porque afinal, preservar o ambiente que vivemos é sinônimo de qualidade de vida. Quem não quer ter qualidade de vida, né? Então, no mais, gente, quero agradecer a vocês a participação, a presença, tá? É sempre muito bom contar com vocês. E fica aí a dica, né? Que a gente possa sempre ajudar a preservar o ambiente onde nós vivemos. Porque assim vai ser melhor para a natureza e vai ser melhor para a gente também. Nós precisamos uns dos outros. Professora Keise, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, professora Sandra. Foi muito bom estar aqui com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!